E ele vai pra ele. Você mora lá distante, você mora. Eu sabia, mas tem que entender que tem mais irmãos, né, sabe? Mas não é pra... Leva ele só hoje, amanhã leva ele também. Vai que ele, vai que ele quer ir sozinho. Ele só faz... Sim, seu microfone está ligado, gata. Ele, toda vez eu vejo que ele fica sentindo essas coisas. Ele, ele zanga, eu vejo ele zangado. De que eu fui lá, ele tava perguntando por você. Eu falei, não, não, tá bom. Meu pai não quer mais nem ver. Ele disse, tadinho. É porque você não pega ele. Só pega a Maria Santa. Aí você fala, é porque tu tem raiva da Maria Santa. É, não, bem, eu vejo. Sim, mas se você sabe que ele é assim, você tenta cativar ele. Né? É Maria Santa, você não vai. A gente vai só nisso. Aí no outro dia, você, já que os outros concordam dois, então você vai Boa arrumar noite a todos e a todas. Vamos dar início à nossa aula de revisão de hoje. Peço para quem for possível abrir a câmera para que a gente possa conversar. Já vejo aqui a professora Patrícia, professora dessa disciplina. Caramba, Se todos estiverem por aí, por favor, quiserem boa noite, darem boa noite aos nossos alunos, vão abrindo aí a câmera. Nós estamos com a internet, me parece que mais lenta hoje. Estamos com um problema aí. Nós está tendo umas atualizações dos aplicativos, das plataformas, e algumas estão fazendo ficar muito lento a comunicação. Mas vamos aqui devagar, tentando estabelecer uma comunicação com todos e com todas. Professora? Boa noite, professor Damião. Boa noite a todos. Boa noite, professora Patrícia, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Tem mais tutores aí na sala que queira abrir a câmera, fazer uma saudação aos nossos alunos. Nós estamos em 38 agora aqui. Nós somos muitos, mas estamos em 38. Bem, se chegarem os tutores, a professora Patrícia aí me chama e a gente abre espaço para que nossos tutores também
Dei boas-vindas aos nossos alunos de Araguaçu, Arapoema, Campos Lindos, Caseara, Colinas, Colmeia, Guaraí, Itacajá, Miranorte, Natividades, Palmas, Paranã, Ponte Alta, Sítio Novo e Xambioá. Esses são os nossos polos, onde essa disciplina está sendo ofertada aqui no nosso curso de Gestão Pública do programa Tô Graduado da Unitins. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Essa é a nossa aula de revisão da A2. Nós já estamos indo para a segunda etapa, e a segunda etapa final do curso. A professora Patrícia organizou lá no AVA, na nossa plataforma Mais, em etapa 1 e etapa 2. Isso. A etapa 1 é da primeira à sexta rota, e a etapa 2 da 7ª à 12. A 11 e a 12 estão juntas. Então, nós temos aí 11 rotas ao todo, mas o nosso material didático tinham 12 unidades, e aí a última rota está junta, As juntas. 11 e 12, né, professora Patrícia? Isso. Muito bem. Bem, nós já estamos concluindo a etapa 1, né, que era das rotas 1 a 6, que nós começamos a discutir a história de África, depois da história de África, a própria discussão de raça, que vai subsidiar a discussão sobre racismo, como a gente viu, mas também abordando a escravização de pessoas e entender a escravização de pessoas, esse lugar onde as pessoas negras foram colocadas como mão de obra no processo de colonização, nos levou a muitos dos problemas e, inclusive, ao racismo, né? Por isso, toda uma discussão de consciência negra e de movimento antirracista. Então, na etapa 1 da nossa disciplina de relações étnico-raciais afro-brasileira e indígenas, nós, na primeira etapa, fizemos esses estudos e essa abordagem. Na segunda etapa, de 7 a 12, aí na nossa plataforma A Mais, onde está disponibilizado o nosso material didático, a organização das rotas, as atividades, a interação, nós vamos ter uma discussão sobre diáspora. O que é diáspora? É a dispersão dos povos entre os continentes. E nós tivemos uma grande dispersão de povos, um grande movimento de imigração, para melhor entendermos, dos povos do continente africano. O continente africano existe vários países dentro da África. E o Brasil, assim como a América, mas o Brasil, a Europa, a Ásia, todos receberam esse movimento migratório de pessoas vindo de África. A isso a gente chama diáspora. Então, esse movimento diaspórico está posto aí a explicação no nosso material de apoio. Depois a gente discute o movimento negro antirracista, mas das mulheres. Como o feminismo negro contribuiu para que hoje nós tivéssemos discussões importantes de cotas, de reparação, de criminalização do próprio racismo. E depois, nessa segunda etapa, o nosso material traz a discussão dos povos ancestrais indígena e quilombola. Então, a gente vai selecionar uma dessas rotas para fazer a nossa avaliação A2,
mas fiquemos atentos. É interessante, é necessário entendermos como o povo africano, o povo originário indígena e o povo quilombola, aqui no Tocantins nós temos várias terras, várias comunidades conhecidas como povos originários de Quilombo, né? Agora, recentemente, a UFT concedeu o título de doutora honoris causa à dona Romana, lá de Natividade, que tem um museu de pedras, que tem toda uma cultura da espiritualidade, da matriz de religiões matriz africana. Então, ela foi considerada uma doutora em saberes pela Universidade Federal do Tocantins e recebeu esse título, assim como a dona Raimunda Quebradeira de Coco Babaçu, da região do Bico do Papagaio, também recebeu esse título, que a universidade, que é o locus do saber científico, reconhece o trabalho de uma pessoa que desenvolve práticas culturais, religiosas, sociais, e que não tem uma formação acadêmica, mas que a universidade reconhece como uma doutora. E aí é concedido esse título, que em latim se chama Doutoris Honoris Causa, uma doutora de honra, de causa social e cultural. Na nossa apostila, no nosso curso, nessa segunda etapa, nós vamos discutir as religiões de matriz africana, para entender que existem várias outras religiões que não só o cristianismo, assim como a cultura dos orixás, o panteão dos orixás, que é diferentemente da relação que o cristianismo tem com Jesus, com Deus, com o santo, com o anjo. As religiões de matriz africana, a Umbanda, o Candomblé, o Terecô, a pagelância amazônica, têm uma relação com o panteão dos ancestrais. Nosso material traz esse debate para a gente entender que nós somos uma sociedade brasileira multiétnica. Nós temos várias manifestações religiosas também. E aí o nosso material fecha a rota com a Lei 10.693, de 2003, que já faz mais de 10 anos, que instituiu a obrigatoriedade desses estudos na universidade, nos cursos de graduação, por isso que todos nós, independente do curso, precisamos fazer este curso, né? Porque existe ainda um preconceito, um racismo, nem todas as pessoas negras, nem todas as mulheres negras têm as mesmas condições, os mesmos salários que os homens, principalmente quando a gente olha para a pigmentação da pele. E aí hoje tem uma discussão de quem é pardo, de quem é negro, de quem é branco, de quem é retinto, de quem é negro, negroide, enfim, uma série de discussões que demonstra como a raça e como a etnia é uma discussão importante para o nosso letramento racial, para que a gente aprenda, nessa miscigenação que é o Brasil, a não cometer crime de injúria racial ou crime de racismo. Então, esse é o nosso material, né, professora Patrícia, que nós temos na etapa 1 e na etapa 2. Nós já fizemos a nossa avaliação 1, vamos fazer a nossa avaliação 2. Fiz aí o panorama do que trata a etapa 2, da rota 7 a 12, que são 6 rotas, e vou dizer agora qual é a rota que nós vamos concentrar para a nossa segunda
avaliação. Nós vamos escolher a rota 9, que trata dos povos ameríndios como base da nossa A2. Essas discussões todas são importantes, mas nós vamos escolher os conteúdos da rota 9, povos ameríndios, que vai tratar das primeiras nações aqui no Brasil, dos nossos povos indígenas, que nós conhecemos assim por conta de quando os portugueses chegaram aqui, pelo erro de rota marítima, que acharam que tivesse chegado à Índia, chegaram aqui no Brasil e deram esse nome. Cheguei à Índia, quem mora na Índia são indígenas. Não, errado. Chegaram no Brasil e nós somos, então, povos originários, por isso que hoje nem se admite mais falar índio, né? Tem alguns textos ainda que falam índios, mas o termo correto são povos indígenas ou povos originários. Então, a nossa rota 9 vai ser a base da nossa avaliação A2. Nós não vamos abordar todos os assuntos, apesar que todos esses assuntos são importantes, mas eu vou acrescentar um pouco mais. Eu vou tratar hoje, na nossa aula, dos povos indígenas brasileiros, de todas as etnias nacionais, mas vou fazer uma abordagem também aos nossos povos indígenas tocantinenses. Então, nós vamos fazer esta abordagem, inclusive, vou mostrar um vídeo em que a gente vai tratar dos nossos povos da Ilha do Bananal, né? Mostrar um pouco da Ilha do Bananal, para quem não conhece a Ilha do Bananal, uma riqueza de biosfera aqui no nosso Tocantins, limite com o Mato Grosso, né? E o Rio Javaé. Eu trouxe um vídeo para a gente conhecer a Ilha do Bananal. Muitas vezes nós, tocantinenses, não conhecemos nossa própria geografia, nossa própria região, e nem os povos indígenas que lá habitam. Então, eu vou trazer uma discussão sobre isso. Eu abri aqui a nossa aula de hoje com os povos indígenas do Alto Xingu, em Mato Grosso, numa ritualista sagrada chamada Quarupi. O Quarupi é uma cerimônia coletiva em homenagem aos mortos ilustres, e que significa, nessa dança ancestral, o encerramento do luto, e reúne diversas etnias que celebra a vida, a espiritualidade, a resistência cultural. Então, quando vocês olharem aí no início da nossa aula gravada, é o ritual sagrado dos povos indígenas do Alto Xingu, de Mato Grosso, que chama Quarupi. Quarupi. Então, dito isso, todos nós já sabemos que nossa A2 vai tratar dos povos ameríndios. Ameríndios porque são americanos e indígenas, né? Ou afro-ameríndios, tem vários termos, quando a gente une essas várias etnias. Nós vamos tratar dos nossos indígenas brasileiros, mas também dos nossos indígenas tocantinenses, para entender o antirracismo indígena. Então, são essas as discussões que nós vamos trazer na nossa avaliação. Eu vou apresentar aqui um vídeo para a gente olhar melhor essa discussão que está no nosso material lá na Rota 9, mas eu trouxe também aqui para a gente olhar juntos um vídeo sobre os povos, a cultura, a arte de nossos povos indígenas. E aí vai trazer aqui, mostrando o Centro Canguçu, que é um centro de pesquisa da Universidade Federal do Tocantins, na Ilha do Bananal,
Também a reserva do Cantão, se torna uma reserva em 1998, mostrando que a Ilha do Bananal e o Rio Javaé se tornou uma reserva da biosfera pela Unesco em 91. Importante a gente saber como esta grande ilha aqui no Tocantins e o Rio Javaé, e ali com limite com o Mato Grosso, é uma reserva de biosfera reconhecida pela Unesco desde 2091. E a reserva do Cantão, em 98. Entender também um pouco da geografia dessa região, o Rio Araguaia, o grande Rio Araguaia, que forma uma barreira geográfica. E é interessante a gente entender que barreira geográfica é essa. Significa que alguns animais do lado do Tocantins atravessam para o Mato Grosso. Por isso que o Rio Araguaia é considerado uma barreira geográfica. E a própria alimentação que a fauna, a flora, os pássaros, os mamíferos, né, encontram do lado do Tocantins, não encontram do lado do Mato Grosso, porque nós temos uma região que é chamada área de transição do Cerrado para a floresta amazônica. Essa é a grande característica do Tocantins, uma área de ecótonos. Ecótonos significa transição. Então, nós temos no Tocantins mais de 2 biomas. Nós temos o bioma cerrado, que é rico em belezas naturais, em frutos, flores, animais. Nossos povos tradicionais que moram nessas regiões. E nós temos, do outro lado, o Mato Grosso. E depois, mais embaixo, o limite com o Pará, né? Que tem uma outra característica geográfica já de floresta amazônica, diferentemente do nosso cerrado. Então, a gente vai falar da cultura, e aí eu quero chamar a atenção da cultura indígena. Eu sou encantado com a boneca Hitchocô, uma boneca de cerâmica Carajá, que é feito pelas mulheres indígenas Carajá, e elas ofertam às crianças quando nascem, e através dessa boneca Hitchocô Carajá, que já se tornou patrimônio cultural do Tocantins, elas ensinam sobre sexualidade, sobre a natureza, sobre o ambiente, sobre os ecossistemas. Então, quando a gente vai numa feira de artesanato, aquela boneca Carajá, que a gente vê toda de barro, pintada de vermelho, amarelo, pelas indígenas Carajás, essa boneca tem uma importância cultural muito grande para a cultura Carajá e para nós todos tocantinenses. Portanto, além da boneca, nós temos a figura da onça, da cobra, dos peixes, né? De todos os mamíferos, que a criança, ao nascer, ao receber esta cesta com este artesanato, com essa cultura Carajá, aprende sobre ambiente, sobre os animais, sobre identidade, sobre sexualidade, sobre gênero, sobre macho, sobre fêmea, sobre as mulheres, sobre os homens, né? Tudo isso para dizer da grande importância cultural que é os nossos povos indígenas. Também dizer do quanto os povos indígenas, principalmente no Tocantins, têm avançado. Às vezes a gente só fala das mazelas, né? E não fala do avanço que também essas etnias indígenas aqui no Estado. Então, é bom que a gente pense que nós temos uma rica diversidade cultural dos nossos povos originários, das etnias Acauê,
Xerente, Carajá, Javaé, Craô, Apinagé, Craô Canela, Xambioá e Avacanoeiro. Eu trouxe até um mapa para a gente olhar onde está localizada essas nossas etnias. Vou localizar aqui para mostrar para vocês um mapa para a gente olhar a localização no estado dessas etnias. Estou abrindo aqui meu mapa. Então, com a internet hoje muito lenta, mas vai dar para a gente mostrar aqui o mapa. Só tentar abrir. Só um pouco mais, que a internet não está fácil hoje. E tem pessoas atrasadas que querem entrar tudo ao mesmo tempo. Ela tem que aguardar. Bem, vai aparecer o mapa aqui. Permitir aqui a entrada do pessoal. Ainda não apareceu o mapa. Apareceu para vocês? Não, professor, aqui não. Vamos já nele. Está numa lentidão só. É um mapa que mostra aonde estão as etnias que a gente conhece na região Apinagé, ali de Tocantinópolis, Xambioá, Craô, Xerente, aqui Miracema, Aldeia do Funil, Ilha do Bananal, né? São essas as mais conhecidas que nós temos. Esse é o mapa que está aparecendo aqui muito preguiçosamente. A internet está ruim hoje, mas é esse o mapa que mostra a localização no estado onde estão
as reservas dos povos originários aqui do Tocantins, as etnias, que também está no nosso material de apoio, né? E eu dizia que, ao tratar dos nossos povos indígenas no Estado, temos que pensar não só nos problemas que eles têm, mas também das conquistas. Hoje, no governo federal, nós temos o Ministério dos Povos Indígenas, que dá um protagonismo inédito às lideranças tradicionais no governo do Brasil. Em algumas regiões, nós temos as secretarias dos povos originários e tradicionais, inclusive aqui no Tocantins, com orçamento, com projetos para a demanda das comunidades indígenas. Hoje nós temos na educação, avanço na educação escolar indígena, com programas que visam dar acesso às escolas bilíngues dentro dos territórios tradicionais. Nós já temos várias escolas dentro dos territórios indígenas, escolas que a gente conhece como escolas indígenas, né? Então, precisamos ainda avançar na área da saúde, né? Mas nós temos, no Tocantins, mais de 20 mil pessoas autodeclaradas como indígenas, 14 etnias, essas que eu venho falando aqui: Carajá, Javaé, Xerente, Craoa, Pinagé, Canela, e esses são os povos do nosso Tocantins que ainda vivem ainda em conflito de demarcação dos seus territórios, mas a gente pode dizer que tem mais avanço do que retrocesso nesses últimos anos, quando a gente pensa nos povos indígenas. Bem, eu vou tentar ver se o vídeo roda, porque nós estamos com a internet lenta. Se a gente não conseguir rodar o vídeo, eu mando depois para vocês lá no nosso AVA. Vou tentar ver se ele roda aqui para a gente olhar um pouquinho da cultura indígena na Ilha do Bananal, que é interessante esse conhecimento para nós. Tentar preparar aqui para colocar o nosso vídeo.
A gente está olhando, está ouvindo o áudio, não está ainda o vídeo vai entrar daqui a pouco. Natural entre os dois estados. Desse lado, São Félix do Araguaia. Famosos pelo artesanato. Bom, esse é o primeiro episódio de uma série especial. Agora é importante a gente lembrar, né, Carla? Essa série foi gravada antes da pandemia, por isso a equipe e também os entrevistados estão sem a máscara de proteção, tá? Nossa jornada começa na capital de Mato Grosso, Cuiabá. São 1.190 quilômetros até São Félix do Araguaia, localizado na divisa do estado do Tocantins, em frente à ilha do Bananal. Nós estamos na divisa de Mato Grosso e Tocantins. O Rio Araguaia é o divisor natural entre os dois estados. Desse lado, São Félix do Araguaia. E do outro lado, a ilha do Bananal, onde vive a maior parte dos índios carajás. Numa demonstração de coragem e intimidade com o rio, jovens carajás Cuiabá. São 1.190 quilômetros até São Félix do Araguaia, localizado na divisa do estado do Tocantins, em frente à ilha do Bananal. Nós estamos na divisa de Mato Grosso e Tocantins. O Rio Araguaia é o divisor natural entre os dois estados. Desse lado, São Félix do Araguaia. E do outro lado, a ilha do Bananal, onde vive a maior parte dos índios carajás. Numa demonstração de coragem e intimidade com o rio, jovens carajás se divertiam no meio do Araguaia. Tem jacaré, tem peixe grande? Tem jacaré. Tem o outro que passou aqui perto, mas... Você sentiu medo? Não. Alguns indígenas aguardavam a nossa equipe. A presença desses líderes carajás é um sinal de boas-vindas. Guarihã, Calazá. Obrigado pela recepção. É notável a convivência harmoniosa dos indígenas com os animais. Essa índia aqui tem vários mergulhões como se fossem filhos de criação. Não é isso, Caimoti? Eu estou cuidando como meu filho, como meu neto. Quando eu chamo, eles vêm. Aí quando eu estou pescando, quando eu estou chegando, eles correm. Eu tá sabendo que eu estou chegando com o peixinho, eles correm. Waka, manaca, manaca. Aí eles vêm. Tá sabendo que eu estou chamando eles. O artesanato é uma das principais fontes de renda para as aldeias da região. As cores vibrantes e o fino acabamento chamam a atenção dos turistas. Os carajás agora têm pontos de venda fora da aldeia, dentro da aldeia e ponto exclusivo de comércio mesmo. Os indígenas sobrevivem dessa cultura e dessa venda dos artesanatos, onde eles vêm para cá expor e ao final do dia fazem suas compras e levam para as aldeias. O artesanato é caprichado, não é? É muito criativo. O que mais chamou sua atenção? Eu acho que foi elas, o artesanato delas, tanto que elas têm facilidade para fazer. O artesanato carajá começou a ganhar notoriedade no Brasil a partir da década de 1960, com as visitas constantes do presidente Juscelino Kubitschek à Ilha do Bananal. Os índios, na verdade, esquecidos no Brasil. Aí, com presença dele e visita dele, nossa língua, nossa pintura, nossa dança, artesanato,
foi divulgada através dele, com visita dele. E aqui tem alguns vestígios da passagem do presidente? Tem. Ainda? Ainda. Ruína. O que nós vamos conhecer aqui? É hotel, né? Hotel. Ele teve um hotel aqui. Ele teve hotel aqui. Tem também uma pista de pouso, né? Teve pista de pouso. A ti se te ocurre la novela aquí. Y aquí es preciosa, es una especie de galaxia ardiente. Y no solo tiene colores, tiene un ritmo, tiene una música. Pero claro, eso que es tan bonito aquí y tan emocionante, tienes que pasarlo al papel. O presidente Juscelino Kubitschek, no período em que ele administrou o país, ele frequentava muito a Ilha do Bananal. Nesse espaço, ele teria um escritório, onde, de certa forma, ele despachava com algumas pessoas, ele fazia alguns dos seus trabalhos, né? Com certeza, quando ele tinha alguma coisa para resolver, aquele era o escritório dele. Você, como professor, às vezes traz um aluno para... Pessoal, tá me ouvindo? Eu acho que a internet do professor. Tô ouvindo. Então, vamos fazer o seguinte, eu acredito que a internet dele caiu. Assim que ele retornar, antes dele retornar, eu vou passar uns Só que recados. tá ruim, sabe? Tem hora que vai, tem hora que volta. Tá ruim a internet. Mas tá me ouvindo? Não, depois que a senhora entrou aí, ficou bom. Agora ele lá tava ruim demais, não tá entendendo nada. A internet dele tá muito ruim. Tá muito ruim. Ó, ele acho que ele voltou. Nós estamos com um problema na internet, não estamos conseguindo rodar o vídeo, só um pouquinho para ver se consegue estabilizar ou não. Professor Damião. Oi. Manda no grupo esse vídeo, é melhor, não? Sim, vou mandar. É melhor, porque realmente a internet do senhor está muito ruim. Indígenas da Ilha do Bananal. Então, assistam o vídeo, nós vamos trabalhar com essas questões na nossa A2, a partir da Rota 9, que trata dos povos ameríndios. E nós vamos trazer esse conteúdo dos indígenas brasileiros e tocantinenses, trabalhando também o antirracismo indígena. Então, entender a Ilha do Bananal como processo histórico importante, reserva da biosfera, o rio Javaié, né? A Ilha do Bananal como patrimônio considerado de reserva natural em 91 pela Unesco, a reserva do Cantão em 98, o rio Araguaia como uma barreira geográfica importante para impedir o trânsito de animais entre um território para outro, a exemplo do Mato Grosso e do Pará e Tocantins, né? Mas também entender a importância do Centro Canguçu de Pesquisa, onde a Universidade Federal tem um importante núcleo de pesquisa. Então, a nossa abordagem é sobre os povos originários no Tocantins
E, no Brasil, essa discussão está posta lá no nosso material didático de apoio e também na nossa Rota 9. Então, a nossa A2 vai se concentrar na Rota 9. E assim a gente vai encerrando, porque a internet está com uma instabilidade muito grande. A gente não está conseguindo rodar o vídeo, mas a gente vai colocar também a indicação do vídeo lá na rota, para que vocês possam assistir depois. A nossa A2 está prevista... Quando é, Patrícia? Eu esqueci a data. Dia 2 de junho. Próxima terça-feira, dia 2 de junho, a nossa A2. Não faltem, naquele mesmo estilo, como a gente entende que esse é um conhecimento de conscientização, de cidadania, para que nós nos tornemos pessoas cada vez mais humanizadas e não incorramos em racismo, preconceito, injúria racial por falta de letramento étnico. Então, nossa discussão perpassa por esse debate. Todo o material está disponível na nossa plataforma a mais, e aí a gente encerra por aqui. Tem alguma pergunta, alguma questão que vocês queiram fazer? Fique à vontade nesse tempinho que nos resta antes da conclusão. Alguém quer... Não. Diga. Eu vou deixar algumas observações aqui para o pessoal, para eles ficarem atentos, porque nós estamos na reta final desse semestre, né? E nossa prova vai ser dia 2 de junho, na próxima terça-feira, às 19 horas. Nossa prova vale 6 pontos e 4 de atividades. Essas atividades, pessoal, algumas pessoas estão perguntando, ainda tem dúvida, porque na aula 8 não tem atividade, e realmente não tem, tá? Porque são só 4 pontos de atividades. Então, só temos na aula 7, 9, 10, 11 e 12, tá? Que calcula no valor total de 4 pontos. Então, na aula 8 não tem. Muita gente está perguntando, eu estou acompanhando a questão do fórum de cada polo, e muitas pessoas estão em dúvida da matéria, muitas pessoas estão na dúvida que não tem atividade na aula 8, e não tem mesmo, tá? E sobre a questão da dúvida, quem tiver dúvidas em relação à disciplina, alguma aula, que entre em contato com o tutor presencial entre em contato conosco e a gente esclarece todas as dúvidas de vocês, tá bem? Outra coisa, sobre as atividades, elas vão ser encerradas dia 26/6. Então, nós temos até dia 26/6, às 23 horas, para vocês estar realizando essas atividades. Esse sistema novo, essa plataforma nova, ela não tem como voltar atrás. Encerrou, não tem como ir lá, o suporte abrir para vocês fazerem atividade. Então, por favor, fique atento à questão do prazo das atividades. É importantíssimo, porque teve gente no semestre passado, por conta de 1 ponto, meio ponto, reprovou na disciplina, tá? Outra coisa, a A1 já está liberada, a nota A1 já está liberada há dias. Porém, todavia, está tendo alguns probleminhas na atualização das notas. Então, eu peço encarecidamente para vocês dar uma olhada na nota de vocês, se está tudo ok, se está tudo certo, porque depois que o sistema fechar A1, A2, exame final, não tem como voltar atrás, tá, pessoal?
A plataforma antiga tinha como, essa não tem como mais. Então, verifique a nota de vocês, aluno, vê se está ok. Se não tiver, entre em contato com o tutor presencial ou EAD. Eles entram em contato comigo, ou vocês entrem em contato diretamente comigo também, tá? Que aí a gente organiza a nota, vê direitinho, para não dar problema na reta final, porque deixa tudo para a última hora, aí fica aquela bagunça, aquela confusão. Teve aluno semestre passado, por conta de erro do sistema, reprovou. Então, é complicado isso. Então, assim, eu estou alertando vocês para vocês dar uma olhada, verifique, fazem atividades. Se tiver dúvida da atividade, tem duas alternativas. Se errou uma, tá na dúvida, lê novamente o conteúdo, ou então pede ajuda para os tutores presenciais, porque esses 4 pontos, gente, vale demais, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer coisa que vocês tiverem em relação à nota ou à atividade, ou à disciplina, entre em contato com a gente, tá? Que a gente está aqui disponível para vocês, tá bem? Obrigado, professora Patrícia, pela lembrança. Então, nós temos nota de avaliação, que é 6, e de atividade, que são 4. Então, é necessário fazer todas as atividades na plataforma para que vocês tenham a nota completa, não é? Sem a nota completa, vocês não vão ser aprovados. Então, atentem às avaliações e às atividades. Alguém quer fazer mais uma pergunta, alguma questão? Não? Podemos encerrar, então? Vamos encerrar. Tá bom. Então, a gente encerra por aqui. Atentem, estudem, né? E boa noite a todos e a todas. Boa noite. Boa noite.